muito a nos ensinar. O tema central das leituras de hoje é oração, rezar. Mas antes de nós entrarmos nesse tema, eu queria que a gente prestasse atenção, se a gente prestou atenção, na segunda leitura de hoje, que fala sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. A leitura diz que a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, tem força para fazer muitas coisas na nossa vida. É a palavra de Deus que nos comunica a sabedoria, para saber o que é certo e o que é errado, que nos conduz à fé, à salvação, que nos ensina, nos ensina a argumentar na verdade, que nos corrige, que nos educa para a justiça. Essa palavra de Deus pode fazer tudo, nos cura, nos liberta, nos faz santos. Ou seja, a palavra dessa Bíblia que nós acabamos de estudar, meras palavras, mas são de Deus, e cheios do Espírito Santo, tem a força de fazer qualquer coisa na nossa vida. Qualquer coisa. Aí você pode se perguntar, eu posso me perguntar, mas meu Deus do céu, eu que leio a palavra, eu que escuto ela na missa, por que talvez a minha vida não se transforme, então, já que essa palavra tem tanta força assim que o Pai está falando? Será que, por que ela não me muda? Eu escutei, eu cantei uma música que era a palavra de Deus, e ela não mudou nada, eu já li a Bíblia, e não nada. O que eu faço para que essa palavra, já que ela tem força, mude a minha vida? Aí eu pergunto para vocês, na nossa vida, nós escutamos muitas pessoas, não é? Escutamos ali, aqui, na TV, no rádio, no colégio, na rua, escutamos pessoas, conversamos com tantas pessoas, mas não é a mesma importância que a gente dá a uma pessoa e outra. Não digo desprezar, a importância de escutar. Tem gente que você escuta e dá mais importância do que aquela pessoa está falando. Tem gente que você escuta que não dá tanta importância assim. E geralmente a pessoa que a gente dá importância quando a gente escuta é uma pessoa amiga, que a gente ama, que é próxima de nós. A palavra dela tem um peso maior na minha vida. Já te eu amo. Então o que ela diz, ela é quase lei para mim. Eu admiro aquela pessoa. Então o que aquela pessoa diz para mim, é o que acontece aí fora, né? A pessoa admira, é fã, aí o cara fala lá uma besteira, todo mundo, mas é isso mesmo. Mas por quê? Porque admira o cantor, o ator, né? Não, é isso mesmo. Está tudo errado. Só porque você admira, só porque você gosta, você dá uma importância danada e acredita naquilo que você está falando. E a tua vida segue aquilo, isso que é mais interessante. Não, eu uso essa roupa aqui porque isso a pessoa vai usar roupa igualzinho lá. E quando tal diz que é assim. A moda hoje é essa. Não, a pessoa lá, ela não segue esse pé na moda, vou usar, ela diz que é. Ou seja, você dá importância, porque a pessoa, de alguma maneira, tem uma importância para você. Por isso a palavra dela muda a sua atitude, o seu modo de fazer e de falar. Percebeu porque talvez a palavra de Deus não muda a tua vida? Porque talvez Deus não tenha tanta importância como fulano de tal falou aqui, o fulano de tal falou aquilo outro. Porque se Deus fosse, se você admirasse Deus, se você amasse o Senhor Jesus Cristo, se Jesus fosse o seu amigo, uma pessoa próxima de você, tenho certeza a palavra dele teria mais peso na tua vida e mudaria a tua vida, transformaria a tua vida. Assim como muita gente vai atrás de palavras aí no mundo que admira, que agora iríamos atrás da palavra de Deus e viveríamos a palavra de Deus porque nós admiramos, amamos, gostamos, sabemos que Deus é o mais importante, a pessoa mais importante da minha vida é Deus. As palavras de pessoas importantes edificam muito e destroem muito. A palavra de uma mãe tem uma força grande para edificar um filho, uma força grande para destruir um filho. As palavras que mais magoam são as palavras das pessoas que mais nos amamos. Nós a gente ama. E as palavras que mais nos edificam. Filho é uma coisa de complicada, né? Quando a mãe fala uma palavra dura, magoa fácil. Agora, quando a mãe fala uma palavra certa, não quer escutar. Né? Parece que quer escutar só aquilo que quer. Né? A mãe tem que aprender. Né? Deus só diz palavra certa. Deus não vai dizer palavra que magoe, que machuque, que não. Deus só é uma paz. Então o que eu faço? Eu quero que essa palavra me cure. Eu quero que essa palavra transforme a minha vida. Eu quero que essa palavra me faça uma pessoa melhor, me tire desse vício. Eu quero que essa pessoa ela tenha poder para isso. Eu quero. Então, meu filho, se torne amigo de Deus. Se torne próximo de Deus. Seja mais íntimo de Deus. Para que Deus seja uma pessoa realmente que tenha importância de verdade na tua vida. É Deus, que bom, eu acredito. É só mais uma ideia.
Você, tu falou que é importante. Não, de verdade, você sinta isso. A palavra de Deus que for proclamada aqui tem um peso na tua vida. Você diz, meu Deus do céu, isso eu tenho que viver. Mas aí vem o Evangelho, aí vem o tema de hoje. Pai, como que eu me torno amigo então de Deus? Como que eu me torno próximo de Deus? Hoje vou fazer essas besteiras, né? Chega o menininho, conheceu a menina amanhã, ontem, daqui uma semana você vai casar com a pessoa? Não devia. Porque não conheceu o cara ainda, não conheceu a menina ainda, mal se conheceu, como que vai criar laço? Não sabe nem dos defeitos do cara, não sabe se o cara está mentindo, se está falando a verdade. Ou seja, para criar laços, por isso que a gente fala para a pessoa namorar, namora 2, 3, 4 anos, 5, e aí você vai criar. Aí sim, depois que você convive com a pessoa por um tempo, você cria laços com ela, você casa com ela, você se torna amiga. Como que a gente vai se tornar amigo de Deus? Estando próximo dele, para criar um laço com ele. Mas como que se cria um laço com ele? Para estar aí, a palavra de Deus hoje diz, rezando. Aí entra a primeira leitura hoje. Bonita essa primeira leitura. Disse a primeira leitura que o povo de Deus, estava numa guerra. Ia guerrear com os amalecitas, um povo lá, né? E o povo precisava vencer. Mas diz a palavra que Deus mandou Moisés, que era o chefe daquele povo, aquele que representava Deus ali, ficar no alto do monte com as mãos estendidas, não é? Não foi isso que diz a palavra? Moisés ficou lá com a mão estendida. 1 hora, imagina, 10 horas, eu não aguento. Depois de algumas horas, né? Aconteceu com Moisés. Moisés só estava ali, estendendo a mão. Era isso que Deus pediu a Moisés? Claro que não. Moisés estava com as mãos estendidas, pedindo a ajuda de Deus. Moisés estava orando. Quando o judeu levanta a mão para o céu, quer dizer que ele está reclamando a Deus, está rezando. Então diz a palavra que quando Moisés estava com as mãos estendidas, ou seja, rezando, o povo de Deus vencia. Quando Moisés começou a fraquejar pelo tempo, né? Estou cansado, vai cobrar. Aí a palavra diz, bota uma pedra assim para Moisés sentar, aí Arão de um lado e o outro do outro, segurando a mão dele, né? Desce não, fica a mão para cima. Porque quando Moisés começou a fraquejar, o povo começou a perder. Então o que fazia que o povo vencer era a oração de Moisés, era a intercessão, era a oração. Então a primeira coisa que a gente precisa aprender, primeiro, que a nossa oração para vencer, porque quem não tem batalha na vida? Se alguém me disser que a vida é uma mil maravilhas, é só paz, e bom, não precisa nem rezar, pode ir para casa. Está liberado. Agora, todo mundo tem uma guerra a ser travada, uma batalha a ser vencida, pessoal ou com o mundo aí fora. Todo mundo tem um vício para se vencer, todo mundo tem uma dificuldade para mudar, todo mundo tem alguém para perdoar, todo mundo tem uma coisa para mudar, uma batalha a se vencer. Agora, meus amados, eu digo para você, que quando a gente sai derrotado, quando a gente não consegue fazer alguma coisa, quando a gente sai fracassado, a gente se sente mal. A pessoa perde uma vez, perde 2 vezes, não consegue vencer uma vez, a pessoa vai desanimando, vai gerando dentro dela o desejo de quê? De morrer, eu não consigo fazer nada, não consigo vencer nunca. Não vencer, nunca vencer na vida, faz a pessoa se minguar, a pessoa vai se acabando aos poucos, porque ela não tem mais ânimo, porque ela não vence nunca. É sempre derrotada diante daquilo que ela quer mudar, não tem força. Então a palavra está me dizendo, como que você vai vencer na vida? Como você vai vencer as coisas que tem que vencer? A sua batalha. Quando você estiver rezando, quando você estiver com os braços estendidos ao céu, clamando, pedindo, quando você estiver aqui na missa, quando você estiver comungando, quando você estiver rezando o texto, adorando o Santíssimo, rezando na tua casa sozinho, no teu quarto, isso é estender a mão. Agora preste bem, meus irmãos, preste atenção bem. Moisés estava rezando e o povo estava fazendo o quê? Braço cruzado? Estava lá o povo lá, braço cruzado. Aí quando Moisés rezava, o povo morria, ela caía dentro do. Não precisa fazer nada. Não, Moisés está rezando, o povo está morrendo. Não. Eles estavam aqui de lutar, não tinha que pegar na espada e lá. Mas não adianta só Moisés rezar, se eles se esforçaram para fazer nada. Moisés rezando e eles lutando, a coisa acontecia. Agora, se Moisés estivesse rezando e eles estivessem lutando, é uma coisa ou outra. Se você não luta, não consegue nada. E se você não reza, não consegue nada. Nem só Moisés rezando, nem só o povo lutando, não conseguia vitória. Na vida, nós nos esforçamos, lutamos, dando tudo. Se a
mudar, de renunciar, de sacrificar, não adianta. Não vai mudar. Não tem reza forte que mude. Por isso a palavra está dizendo, olha, sim, tem que rezar sempre, constantemente. Mas vai desanimar? Tem, Moisés está desanimando, está cansando, igual a gente. Não aguento mais rezar não sei o quê. Não, fica firme. Deus de alguma maneira manda amigos, mandou para Moisés, né? Um segurou de um lado, segurou do outro. Você fica firme aí, ele está aqui do lado. Nunca sozinho Deus vai deixar a gente, mesmo se estiver sozinho, é a nossa obrigação estar rezando. Então o que a palavra está tentando dizer para nós é que a gente tem que fazer unir as duas coisas: orar sempre para não desistir jamais. Foi a parábola de Jesus hoje, porque os filhos contou a parábola hoje, contou a parábola por causa da necessidade, para mostrar a necessidade de rezar sempre e desistir nunca. Jesus contou porque a oração é necessária. Uma coisa necessária, coloca isso na cabeça. Uma coisa necessária a gente faz com vontade e sem vontade. Se tem que tomar um remédio, toma. Tem que comer, mesmo que só não come, fica 3 dias sem comer, por isso que morre, desfalece. É necessário, tem que fazer mesmo sem vontade. O que é necessário se faz com vontade e sem vontade. E coloca isso na cabeça: fé e vontade não são as mesmas coisas. Você tem vontade de vir para a igreja, você tem fé? Não. Porque você não tem vontade de vir para a igreja, você não tem. Não. Fé e vontade não é a mesma coisa. Por isso eu não entendo como uma pessoa me diz: eu não fui na igreja hoje porque não estou com vontade. Não entendeu nada. Não entendeu nada. Porque se eu for, não rezar direito, né? Não vou. Jesus tinha vontade de estar na cruz? Jesus tinha vontade de salvar o mundo. Olha a diferença. Jesus tinha vontade de salvar o mundo. Na cruz ele tinha vontade, não. Ele rezou, inclusive, né? Pai, afasta de mim esse caso. Já dá mal, vou fazer porque é tua vontade, porque a minha não é. Jesus não tinha vontade de estar na cruz. Se Jesus tivesse vontade na cruz, não, pode deixar que eu prego aqui, deixa que eu prego. Deixa que eu me prego sozinho, estou com vontade de subir na cruz. Não foi assim que ele fez. Ele não tinha vontade nenhuma. Mas não fez. Porque a vontade de salvar o mundo não era grande. A nossa vontade de mudar, a nossa vontade de se converter, de ser mais santo, essa não é a nossa vontade? Sim. Mas tem que fazer as coisas para chegar a isso, mesmo sem vontade. E é rezando que eu me transformo numa pessoa melhor. Foi sem vontade. Jesus está na cruz, salvou o mundo todo. A vontade dele prevaleceu, porque ele fez uma coisa sem fazer desenhar a vontade dele. Então, meus irmãos, temos que rezar e rezar sempre. Afinal de contas, Deus não salvou o mundo. Eu já falei isso várias vezes para você. Deus podia salvar, Jesus podia salvar a gente de qualquer maneira. Ele não precisava passar aquilo não. Se Jesus viesse na terra e falar: Pai querido, eu te amo muito, salva a humanidade. Pronto, estava salvo. Pronto, é verdade. Se Jesus fizesse isso, não estava salvo. Se ele fizesse essa oração tão simples, pequena, bonita assim. Mas ele salvou o mundo se sacrificando, fazendo uma coisa que ele não tinha vontade. Meu irmão, tenha certeza, participar de uma missa com menos vontade do que com mais vontade tem mais graça para a tua vida, tenho certeza. Não, mas que isso? Que absurdo. Claro, o esforço de lutar, de tentar rezar. Pai, eu tentei a missa toda rezar, prestar atenção, não consegui, mas eu fiquei lá, eu vou ouvir de novo, eu vou ouvir sempre. Tem certeza, você está passando muito mais graça na tua vida do que você vir com muita vontade, pulando, saltitando. Eu vim para mim isso. Essa é aquela. Hoje eu estou animadinho, qualquer coisa que fala, eu estou chorando, meu cabelo está arrepiando. Tá bom, que bom que você passa todo domingo na missa. Deus faz isso tudo também, mas tenho certeza, você passou tudo na graça se você viesse se esforçando. Se esforçando para conseguir a graça, se esforçando para Jesus, se esforçou para alcançar a salvação. Foi como a parábola que Jesus contou, né? A parábola hoje é dessa viúva que enche o saco lá do juiz, o juiz que não tem medo nem respeitar, mas uma viúva encheu tanto o saco dele que ele falou: vou cumprir logo o nome dessa mulher logo, né? Enche tanto o saco, perseverar. Interessante que o Evangelho disse no final que se um juiz que não amava a Deus e não respeitava os homens e que não tinha consideração pelos outros fez uma coisa boa porque a mulher insistiu, imagine Deus, que é bom. Deus não fará justiça para os seus filhos? Deus não fará justiça e sem demora para os seus filhos?
Aí você vai falar para mim, pai, então o evangelho está mentindo. O que eu vejo mais no mundo é injustiça. O que eu vejo mais no mundo é briga, é roubalheira. Não tem não, Deus não faz justiça com os seus filhos, não. Aí a última frase responde tudo. Será que o Filho do Homem, quando vir à terra, encontrará fé? Deus fará justiça para aquele que tem fé. Reza. O mundo seria muito mais justo se as pessoas tivessem fé e rezassem sempre. Tenho certeza. Deus, a palavra é clara. Deus não deixaria de fazer justiça. Deus faria justiça. Deus que faria rápido. Deus não faria esperar. Ele não faz porque a nossa fé é pequena, porque a gente reza pouco. Por isso Deus não consegue fazer justiça no nosso meio. Porque Ele não encontra fé. Será que quando Deus Jesus voltar vai encontrar fé no mundo? Digo mais, será que quando Deus voltar Ele vai encontrar fé dentro da igreja? Porque o que é ter fé? É simplesmente fazer uma coisa para Jesus? Tem muita gente que está na igreja que não tem fé em Jesus, ou até tem uma fé em Jesus desse tamanho, mas a fé de estar na igreja, por outra, ela acredita em outra coisa. Está na igreja, eu estou na igreja porque eu tenho fé nas crianças. Eu estou aqui por causa das crianças. Não, estou na igreja por causa dos jovens. Não, estou na igreja por causa... Está tudo errado. Eu não estou na igreja porque eu tenho fé nas crianças. Eu não estou na igreja porque eu tenho fé no jovem, não. Eu estou na igreja, eu tenho fé em Jesus. Por isso eu sirvo a Ele. Por isso eu estou com Ele. E isso você tem que entender. Por isso daqui a pouco o cara que estava 40 anos, ou a mulher lá que estava 40 anos na igreja, era ministra, era isso. Ela que não foi embora e está na outra igreja. Porque ela estava na igreja, ela tinha fé no ministério dela, ela tinha fé na voz dela que cantava bem, ela tinha fé em qualquer coisa, menos em Jesus. Por isso foi embora. Por isso foi embora. Será que Deus encontra fé no nosso meio? E olha só, quanto mais Deus pede, ou quanto mais a gente se mete, mais a gente quer ser para Deus. Como uma pessoa que quer servir a Deus não é próxima de Deus? Como uma pessoa que quer coordenar alguma coisa da igreja não é próxima de Deus, não reza, não comunga? Que absurdo é isso? Não vai à frente, não vai a lugar nenhum. Maiores responsabilidades exige um maior contato com Deus. Senão ele está brincando de fazer pastoral na igreja. Está brincando de casinha, de bonequinho, mas fazer em casa ultimamente. Isso não, isso daqui é coisa séria. Por que você acha que uma empresa como a Coca-Cola, Pepsi, Petrobras, dá certo? Dá tudo, né? Aquilo lá gera dinheiro. Porque as pessoas são o quê? Responsáveis e são formadas para isso. Nessa empresa não entra qualquer um, não. O cara vai ser entrevistado, vai ser provado. Se não é bom, pode para casa. Aqui não entra. Aqui, para a coisa sair certo, a empresa tem que ter gente boa. A empresa tem que ter gente formada, que sabe lidar com coisa. Aí dá tudo certo. A empresa é uma multinacional que dá uma maravilha de dinheiro e vende tudo que é vontade. Como que a nossa igreja vai dar certo? Eu não estou ocupando igreja de empresa, não. Até porque a igreja não precisa de gente bem organizada, que sabe fazer as coisas. Não, a gente precisa de gente que reza, que comunga direto. Aí sim que a gente trata não de coisas materiais, a gente trata de almas. O nosso resultado é a conversão das pessoas. O nosso resultado é a salvação das almas. O nosso resultado não é fazer um evento, um momento bonito, bem organizado e pronto, acabou. Isso não é isso. Isso é coisa de empresa do mundo. A empresa do mundo que quer organizar e fazer bonito e bem e perfeito as coisas. A igreja se preocupa com as almas. Por isso a gente se prepara espiritualmente, porque a gente pode fazer bem organizado com qualquer outra empresa, vai dar tudo certinho, vai dar um resultado bonito, material, mas espiritual não muda nada. Porque a gente não está preparado, formado espiritualmente para fazer um trabalho desse. Aí, vai ter justiça no nosso meio? Não vai ter justiça. Vai ter justiça ali, não tem justiça aqui, não tem gente falando ali, não tem gente falando lá, porque não tem Deus. Porque não tem fé na coisa certa. Aí Jesus não encontra fé, meu irmão. Aí a nossa vida vai desmoronar. Porque a gente peça a Deus, a palavra de Deus hoje é muito clara, né? Se a gente peça a Deus, que a gente se procure se encontrar com Jesus. Fé é igual comida dentro de casa. Sabia? É igual comida dentro de casa. Você compra uma vez na vida e não compra mais?
Você faz uma compra, eu queria fazer uma compra uma vez, né? Fiz fazer compra nunca mais. Isso é uma maravilha, o supermercado não dá para mim, partiu. Não, eu vou comendo acabando. Se eu não for comprar de novo, vou passar fome. A fé é assim também. Se você veio, recebeu, teve aquela. Mas se você não se alimenta, se você não busca Deus, vai acabando. Quem não reza sempre, a fé não só não aumenta, como diminui, pode até acabar. Porque não reza. A Bíblia diz que a fé está pequena. Como eu falava nos outros domingos, vir buscar a fé não é uma coisa muito complicada. Mas objetivamente, dentro de nós isso se complica, tudo bem, tem mais essas dúvidas. Mas vir para a igreja, dar uns passos para cá é difícil. Tem gente com muleta, e vem. Meus irmãos, o que Jesus tem a nos dizer é muito claro e muito verdadeiro. Que essa palavra hoje nos faça pensar sobre isso, refletir, pensar sobre isso. Eu quero tomar uma atitude na vida, me esforçar, lutar, senão nada adianta nada acontecer. Eu tenho que unir, rezar sempre e não desistir jamais. Se você reza sempre, você não desiste. Você só desiste porque você nem sempre está com Deus. Então que Deus nosso Senhor nos faça pensar em Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus.